Você já recebeu uma recomendação de compra ou venda de um analista e pensou: se ele falou, deve estar certo? Pois é, esse é um dos maiores erros que você, investidor, pode cometer. Hoje eu vou te mostrar porque você nunca deve investir apenas com base na recomendação de um analista e como tomar decisões muito mais seguras. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico envolvendo recomendações de investimento. Na prática, quem recomenda uma ação para você é um analista CNPI, que é certificado para fazer a análise daquela empresa, para fazer a análise da economia no modo geral, para fazer uma análise de mercado, e a partir de todas essas informações, ele vai poder fazer para você, legalmente falando, uma recomendação de compra ou venda de um ativo dentro de um determinado relatório de investimento. E veja, não tem nenhum tipo de problema envolvendo a profissão em si. O problema é a forma que você utiliza um analista para ajudar você numa tomada de decisão. É a mesma coisa de você, por exemplo, ter algum tipo de problema no seu carro e levar no mecânico sem ter qualquer tipo de conhecimento de carro. A grande chance de acontecer, caso você faça isso, é do mecânico passar a perna em você e superfaturar aquele serviço. E o mesmo se aplica ao analista e se aplica a qualquer outro tipo de profissão. É importante que você tenha um mínimo de conhecimento básico para que você consiga também, com a informação que o analista venha passar para você, ajudar a tomar uma melhor decisão, uma decisão mais embasada. E de modo geral, o primeiro problema muito grave que existe em diversos casos de analistas é simplesmente o conflito de interesses. Apesar de, legalmente falando, isso não ser legal, na prática a gente sabe que nem tudo aqui no Brasil acaba seguindo a lei à risca. E quais são alguns exemplos onde isso pode acontecer? Vamos supor que exista um determinado analista de uma corretora de investimentos e ele recomende para você uma determinada ação, tanto para você comprar quanto para você vender. Essa recomendação dele pode estar simplesmente enviesada do ponto de vista da corretora, porque se você trabalha para uma corretora, você quer que aquele investidor que utilize ela faça diversas movimentações na carteira, porque assim aquela corretora consegue ganhar dinheiro em cima do cliente. Segunda possibilidade, um analista de um banco. E esse banco, por exemplo, está fazendo parte do IPO da entrada de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. E aquele analista que trabalha naquele mesmo banco recomenda para você investir naquele ativo. Veja que existe um claro conflito de interesse. Terceiro caso, um analista geral que trabalha em uma determinada empresa e aquela empresa tem um segmento de research, onde existem as recomendações sendo feitas, e do outro lado, naquela mesma empresa, existem fundos de investimento. E muitas vezes, tanto o segmento de research, que é responsável pelas recomendações, quanto o segmento de fundos, eles acabam investindo no mesmo ativo. E com certeza existem diversos conflitos de interesse nesse sentido. E o quarto e último exemplo é simplesmente um analista que possui uma certa proximidade com um determinado executivo de uma empresa, e se ele recomenda a compra daquele ativo e aquela ação sobe, aquele executivo pode ter algum tipo de benefício, algum tipo de bonificação envolvendo o salário dele. Então veja que existem muitas possibilidades envolvendo conflitos de interesse e é importante que você, investidor, saiba dessas possibilidades. Além do conflito de interesse, um grande problema que existe é que a carteira recomendada, aqueles ativos recomendados, não são recomendados especificamente para você. É simplesmente uma recomendação genérica dentro de um tipo de ativo que pode fazer sentido para você. Eu vou pegar como exemplo uma carteira recomendada para o mês de setembro que eu pesquisei na internet de uma grande corretora, e você pode estar vendo agora na sua tela. Essa corretora recomendou a compra de basicamente 5 empresas com um peso de 20% em cada uma delas. Só que para a maior parte dos investidores não vai fazer o menor sentido você investir só nesse tipo de ativo, mesmo que você queira receber dividendos. Porque, primeiro, é uma carteira muito concentrada, é uma carteira que também possui muita rotatividade, então de mês em mês, 2 ou 3 ativos são substituídos, e além disso, o que eles podem julgar como sendo boas ações de dividendos, não necessariamente é aquilo que você, investidor, julga como sendo uma boa pagadora. Então, na prática, as recomendações e os relatórios de maneira geral têm como foco o público geral, tem como foco a grande massa de investidores. E se você quer ter um resultado acima da média, por definição, você não pode simplesmente copiar e colar essa carteira. Até porque, como eu já mencionei, o analista não conhece você individualmente. Ele simplesmente está fazendo uma recomendação para o público geral. E sem contar que os analistas também erram muito feio. Mas antes de entrar nesse ponto, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, vamos falar dos erros que os analistas podem cometer, e eu vou começar com um exemplo muito recente que aconteceu esse mesmo ano, onde a XP Investimentos
foi acusada de ser uma fraude financeira, foi acusada de ser uma pirâmide financeira pela Grizzly Research. Para você que não sabe, a XP Investimentos é uma empresa brasileira, só que ela está listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, na Nasdaq. Então, as casas de análise dos Estados Unidos também têm a possibilidade de fazer uma avaliação dela. E essa casa de análise em específico recomendou a venda das ações da XP, porque eles acreditavam que o modelo de negócios da empresa era uma fraude, era uma pirâmide financeira. E na prática, eles erraram absurdamente, porque se você pega a rentabilidade nesse ano de 2025, no total, as ações da XP já subiram 67% em dólar e desde que essa recomendação de venda foi feita, as ações já subiram 29%. Segundo o exemplo que aconteceu alguns anos atrás envolvendo a OGX, que era a empresa de petróleo fundada pelo Eike Batista, que inclusive hoje é uma empresa que simplesmente quebrou. Muitos analistas recomendaram que a empresa fosse adicionada na carteira, até mesmo no IPO, no momento ao qual a empresa fez a sua oferta pública de ações. Só que se você pega o histórico completo da empresa, até mesmo no próprio ano de 2008, a gente percebe que quem investiu na empresa perdeu muito dinheiro. E nesse único ano acumulado, em 2008, as ações caíram 60,89%. Terceiro exemplo, que é um caso bastante recente também, envolvendo a Raizen, que é uma empresa do grupo Cosan. A empresa entrou na bolsa no dia 6 de agosto de 2021 e até hoje, 23 de setembro de 2025, as suas ações já caíram 83%. E eu peguei o caso da Raizen porque eu tenho pessoas próximas a mim que investiram na empresa por conta de uma recomendação da própria corretora. E se elas permanecem até hoje com essas ações, elas perderam 83% do capital investido, ou seja, fizeram um péssimo investimento por conta de uma péssima recomendação. E o último exemplo que eu trago para vocês é de uma grande investidora, gestora de um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. E eu tô falando da Cathie Wood, que é gestora da ARK Capital. Essa é uma empresa focada em investir e recomendar o investimento em empresas de alta tecnologia, empresas muito inovadoras, e por muito tempo as operações dessa empresa acabaram gerando um excelente resultado, como você pode estar vendo. Então, entre setembro de 2015 a setembro de 2021, enquanto o índice norte-americano S&P 500 rendeu 129% em dólar, o fundo ARK-K rendeu 554%. Contudo, se pegamos o recorte mais recente, de setembro de 2021 a setembro de 2025, enquanto o S&P 500 rendeu 52%, o fundo ARK caiu 26%. Então, muitos analistas podem acabar tendo resultados muito bons por muito tempo, igual aconteceu no caso da ARK, da Cathie Wood, só que ao mesmo tempo eles podem errar logo em seguida. Então não existe uma garantia de que só porque um analista acertou muito durante muito tempo, que ele necessariamente vai continuar acertando para sempre. E veja que o grande problema aqui não é você escutar uma recomendação de um analista, é você simplesmente seguir aquela recomendação às cegas. Seguir uma recomendação sem que você tenha um mínimo de conhecimento sobre investimentos. É importante que você tome as decisões de dentro para fora, que você capte diversas informações vindas de diversas fontes e a partir do seu próprio bom senso, a partir do seu próprio conhecimento, você vai efetivamente tomar a decisão de comprar ou não aquele ativo. E a melhor forma de você tomar uma decisão é justamente tendo um método claro de investimentos, para que a partir desse método você consiga tomar uma decisão de compra de ação sem que você precise necessariamente da opinião de uma outra pessoa. Eu trago como exemplo para vocês uma estratégia de investimentos que eu apresento para os meus alunos, que é uma estratégia 100% objetiva, que se baseia na seguinte premissa: se eu quero investir em ações de dividendos, eu preciso buscar empresas com consistência na distribuição e, ao mesmo tempo, ações com baixo sobe e desce. Você pode estar observando agora na sua tela alguns dos melhores ativos dentro desse método atualmente. Então nós temos a Taesa sendo a segunda melhor ação, a BB Seguridade ocupando a sexta posição, a Engie Brasil ocupando a posição número 12 e a Sanepar ocupando a posição número 18. Então, independente do que qualquer analista falar para mim, independente do que qualquer analista falar para os meus alunos, eles têm um método claro para tomar decisões. Sendo assim, eles têm um guia, eles têm uma bússola que facilita muito a tomada de decisão. E se você quer investir o seu dinheiro também dessa forma, eu convido você a conhecer o meu treinamento completo, A Capital do Dinheiro. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site,
ou clicar no primeiro link da descrição. E o que efetivamente você tem que fazer para que você não cometa o erro de seguir uma recomendação de maneira cega, que você fique querendo correr atrás de uma recomendação de um determinado analista porque você simplesmente não sabe o que fazer. É muito simples. Você precisa, primeiramente, investir em conhecimento, você precisa se educar para que você não seja, primeiramente, enganado e influenciado por pessoas mal intencionadas que tenham conflitos de interesse, e a partir desse conhecimento que você desenvolveu, você vai conseguir tomar suas decisões por conta própria. E, novamente, eu trago um resultado prático da minha carteira de investimentos, como você pode estar vendo. Nos últimos 5 anos, a minha carteira subiu 111%, enquanto o Ibovespa subiu 48% e a renda fixa 63%. Para ter esse resultado, eu não precisei utilizar uma bola de cristal, eu não precisei ficar seguindo recomendações de analistas, eu não precisei copiar a carteira de grandes investidores. Eu simplesmente segui uma estratégia de investimentos clara, que me diz qual ação comprar, qual ação manter, qual ação vender e de quanto em quanto tempo eu preciso revisar a minha carteira. E se você também fizer isso, você vai ter um excelente resultado. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.